Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro. Estamos começando o nosso programa das segundas-feiras, Clima na Semana. Estou com meu amigo, meu companheiro das segundas-feiras, Marco Antônio dos Santos, mestre da agrometeorologia do Brasil, da Rural Clima. Tudo bem, Marco? Como é que tá? Muito bem, bom dia a todos aí, né? Bem, cara, trabalhando assim, agora que todo mundo querendo plantar, a safra já começando, não tá chovendo direito, queimadas ainda para todo lado. Choveu esse final de semana em alguns pontos do Brasil, né? Pegou região sul, pegou São Paulo, pegou Mato Grosso do Sul. Pegou algumas áreas de Rondônia, Mato Grosso, extremo noroeste do Mato Grosso, mas vamos falar isso, né, ao longo desse nosso bate-papo dessa segunda-feira. Temos bastante assunto para essa segunda-feira, mas antes eu digo que aqui no nosso canal, Safras TV, te inscreve, ativa as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal, safras.com.br. Conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio, tudo em um só lugar. Ali você tem nossa agência de notícias, nossas consultorias, tudo que você precisa para ter as melhores decisões neste mercado tão turbulento do agronegócio. Marco, temos bastante assunto, então. Tem a questão das chuvas agora para o plantio da safra de verão. Nós temos essa situação lamentável, né, das queimadas, né, milhares de focos de queimadas quase todos os dias, e isso também acaba afetando. Então, eu quero ver contigo o que que nós vamos destacar aí. Estamos começando agora a nossa segunda quinzena de setembro. Vem mesmo melhorar o nível de chuvas ou ainda meia boca, como diria? Olha, meu amigo, tudo que a gente vem falando semana pós semana está só se concretizando, né? Os modelos sinalizam chuvas para o final da próxima semana, né? Essa semana ainda será marcada por praticamente zero chuvas em todo o Brasil, até mesmo aí no Rio Grande. Apesar do clima, esse inverno tá maravilhoso, né, aí para as lavouras, porque as chuvas estão extremamente recorrentes, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma frente fria passa pelo sul, leva chuvas ao Rio Grande, Santa Catarina, até mesmo ao sul do Paraná, e na sequência vem uma massa de ar polar, leva frio, nada de frio extremo, nada de geadas, mas um frio que está sendo extremamente benéfico para as culturas de inverno. Então, é só ir rodar um pouco o Rio Grande do Sul, você vai ver áreas de trigo, de aveia, de centeio, canola, maravilhosas, né? E o plantio do milho já ocorrendo a todo vapor aí no sul. Então, as condições para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão muito, muito boas agora nesse inverno e deve se permanecer assim. O grande problema está para as regiões centrais e norte do Brasil. Apesar desse final de semana, principalmente ontem, né, domingo ter registrados, né, domingo e segunda-feira ter registrado algumas chuvas, como eu disse, no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo também choveu em alguns pontos. As chuvas não estão sendo tão favoráveis daqui para frente, porque as chuvas voltam a chover no final da próxima semana, mas mesmo assim de forma muito irregular, e chuvas boas mesmo, que aí sim vão consolidar só em meados de outubro, como a gente já vem falando. Produtores do Mato Grosso muito apreensivos, porque já fazem, hoje nós estamos no dia 16, já fazem 10 dias que eles já poderiam ter iniciado o plantio e até agora nada, né? E não tem perspectiva essa semana de chuvas, né? Temperaturas altas, queimadas, né? Goiás já no final de semana já pode começar o plantio, né? Mas mesmo assim não vai ter condições. Então, de uma certa forma, é uma situação um pouco delicada ainda para o início do plantio da nova safra de soja. O café também, que é uma cultura que a gente gosta muito, né? Ainda com alguns pontos de atenção por conta desse calor, né? E essa falta de chuvas, isso pode trazer alguns problemas para a florada, mas de uma certa forma, se as chuvas voltarem agora no final de setembro,
e depois consolidarem de fato em meados de outubro, ali entre os dias 10 e 20 de outubro, e não faltar mais, como os modelos estão dando, eu acho que é um ano extremamente formidável aí para a agricultura no Brasil. E por enquanto, então, nós temos uma tendência bem mais otimista para outubro, né, Marco? Tá parecendo mais certo isso, cada vez. Eu acho Vamos que o chegando mais grande perto, né? eu acho que o grande problema, Alessandro, é esse início de safra. A gente sempre falou isso aqui, né? Se você pega aí, aqui no canal do Safras, pega nossos vídeos, nossos bate-papo de 2 meses atrás, a gente falava isso, que o grande problema da Verdade. safra seria o início dela, por conta das chuvas irregulares. Estamos indo sim para uma laninha, a laninha está em formação, não estamos ainda sob efeito de uma laninha, ela está em formação, e o fato de você ter um Oceano Pacífico ainda frio, né, por conta dessa formação da laninha, isso está atrasando o início das chuvas. Mas vai atrasar muito? Não, não vai atrasar muito, porque já em meados de outubro a chuva se consolida. No entanto, o fato de você ter antecipado o vazio sanitário, o término do vazio sanitário em alguns estados, como no Mato Grosso, lógico que isso faz uma certa diferença por conta não do início das chuvas, mas por conta da antecipação do vazio sanitário, do término do vazio sanitário, deixar bem claro. Então, de uma certa forma, as condições estão um pouquinho dentro da normalidade. Lembrando que agora a primavera começa no domingo, dia 22, e aí que você começa a ter chuvas no Brasil Central. E é isso que está acontecendo. Então, as coisas estão caminhando para que, em meados de outubro, as chuvas já estejam completamente consolidadas no Brasil, né? E isso dá uma condição favorável. Lógico que atrapalha um pouco o calendário do plantio da soja, aí afeta lá na frente o calendário das lavouras de segunda safra, mas o bom é que os modelos continuam sinalizando que a hora que começar a chover não param mais. Ou seja, as chuvas Isso é se importante. regularizam de fato. Isso que é importante. Lógico que pode ter uma regiãozinha aqui um pouco seja afetada por falta de chuvas, outra por excesso, sim, né? Você pega regiões que são mais marginais para chuvas, como sul do MS, que é uma região que sempre tem um ano, é difícil não ter uma estiaginha. Pega o Piauí, o norte do Tocantins, o extremo noroeste, do oeste da Bahia, né? O norte do oeste da Bahia, são regiões que são mais marginais para chuvas. Essas regiões podem sim ter um outro problema, né, ao longo da safra. Mas quando você olha um todo do Rio Grande do Sul ao Pará, você vê que as condições são relativamente boas esse ano. O problema está sendo agora, o início das chuvas e essa ansiedade que o produtor sempre tem todo ano, né? Maravilha. Vamos falar um pouquinho só das queimadas, Marco. Como é que tu está vendo esse cenário aí? A implicação, é claro, do clima seco sobre isso. Vai melhorar esse cenário aí? Então, Como é como que a tá? gente vem falando, assim, as queimadas estão muito ativas esse ano, né? Você teve um clima muito favorável, né? Se você pegar que as últimas boas chuvas no Brasil foram na primeira quinzena de abril, nós estamos falando aí de quase 150 dias aí sem chuvas, né? Porque você tem maio, junho, julho, agosto e estamos em setembro, já meados de setembro. Então, nós estamos falando aí de 5 meses, 150 dias sem chuvas em muitas localidades. Além disso, as temperaturas estão muito elevadas, temperaturas muito acima da média. Então, isso realmente traz uma condição para queimadas. Se elas estão sendo, né, naturais ou não, isso é um outro papo que eu não quero entrar nesse assunto. Mas eu acho que a gente só vai parar de fato de ter queimadas, ou esse clima só para de ser seco daqui a 20, 30 dias, infelizmente, quando as chuvas realmente lavarem o Brasil de norte a sul, né? Então a gente pode continuar tendo aí nos próximos 20 dias ainda muito focos de queimada.
Beleza, Marco? Então me parece que nós estamos com uma segunda-feira, 16 de setembro, aí com um cenário mais otimista, né? Bem, mas sempre foi. Seguindo o que a gente falou, seguindo, é bem É, verdade que lógico. seguindo, mas precisa se consolidar e está se consolidando mesmo esse cenário, né? Lógico que quando você olha, você fala assim, poxa, tá atrasado, precisava de chuvas, tá muito seco, né? Diferente do que foi ano passado. Mas os modelos continuam sinalizando que a hora que começar a chover, não para mais, assim, as chuvas se regularizam. Não é igual foi o ano passado, quando nós estávamos sob efeito de El Niño, que chovia, parava, temperaturas altas, aquela bagunça que foi o clima na primavera, né? Esse ano não. Esse ano é um ano relativamente bom. O problema está sendo único e exclusivamente esse início, que as chuvas estão muito irregulares, estão demorando para chover. Mas, de fato, acho que a hora que começar a chover não vai parar mais e o Brasil tem tudo para caminhar para uma super safra, seja de grãos, como soja, até mesmo café, cana-de-açúcar, para 25, né? Mas no café o mercado está com um grande ponto de interrogação da safra 25, porque nós estamos realmente com um clima aí bem perigoso, né, Sim, Marco? o problema é Precisa de muita coisa boa consolidar, para né? regularizar. Precisa consolidar. Então, assim, o café é um ponto, porque vem sofrendo com esse estresse hídrico muito acentuado, níveis de umidade, plantas muito depauperadas, mas precisa acontecer a chuva, precisa acontecer a florada para a gente ver a intensidade dela e como que o produtor está lidando com isso, né? Então, eu acho que o Brasil ainda vai colher uma safra relativamente boa, talvez um pouco abaixo do que poderia ser de fato no café, mas mesmo assim, uma safra boa esse ano. No ano que vem, no caso. O ano esse ano, não, desculpa, eu já penso nessa Claro, safra, né? claro. Não, claro. Agora Marco, em 25, né? Estados Unidos não precisamos mais falar, né? O relatório do Passa a Departamento de régua. Agricultura, relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, consolidando aí os números da safra americana, me parece que está tudo dentro do que se imaginava, né? Então tá, Marco. Te agradeço mais uma vez por esse papo das nossas segundas-feiras. O contato Rural Clima ali, o site da Rural Clima está na descrição do vídeo. Está na descrição do vídeo também as nossas redes sociais e os próximos eventos de safras e mercado. Grande Marco, uma boa semana para ti, uma boa semana a todos. Um abraço, Marco. Eu que agradeço, uma boa semana a todos e qualquer coisa a gente volta a conversar ao longo da semana.